Eli, antes de começarmos este episódio, temos um anúncio para fazer. Pois temos, Mike. Pois temos, Billy. E eu ainda não comecei a ler o livro, mas dia 20 de março, falta imenso tempo, tipo, dá para ler 3 ou 4 livros até lá. Dia 20 de março temos mais uma sessão do Clube do Livro da Anitta. Portanto, a Anitta na biblioteca. E desta feita temos... Misericórdia, de Lídia Jorge. Misericórdia para ti também. Vejam tudo em anitanotrabalho.com/Clube do Livro e as inscrições ainda estão abertas. É verdade. Isso, e as inscrições ainda estão abertas, vejam tudo lá no nosso site e saibam como se podem inscrever. Até lá! Vamos por nós. Até lá. Passamos agora ao nosso episódio. Apesar de o mundo se ter virado do avesso e nos ter trocado as voltas nos últimos anos, a Anitta continua a deixar-se fascinar por previsões, visões e antevisões. O que nos reserva 2024? Um exercício ao qual se habituou em tempos passados, mas que agora faz como treinadora de bancada, analisando as previsões e pressupostos dos valentes que ainda se atrevem a isso. Juntem-se à Anitta enquanto espreita 2024 e o que o futuro lhe traz. Bom dia, Billy. Estás pronta para sacar da bola de cristal? Bom dia, Eli. Em primeiro lugar, quero partilhar com todos vocês a minha voz fanhosa. muito constipada. Como é que eu hei dizer? Se me sinto preparada para mergulhar no mundo das tendências? Não. Contudo, vamos a isso, de cabeça. Era dos exercícios que mais gozo me dava, ok? Em termos profissionais, fazer a parte de forecasting, não é? De previsão, de análise de tendências, identificação de tendências. Era das coisas, foi uma das coisas que eu aprendi a fazer, já não sei, em 2000 e troca o passo, sim, tempos idos, e que passava, assim, semanas, meses a esgravatar, literalmente, tudo o que era conteúdo, tudo o que era fóruns, tudo o que era artigos, para perceber, não é, para onde é que o mundo estava a ir, ok? Obviamente que sempre muito focado em consumidor final e de que forma é que isso depois podia ser usado para criar produtos, para criar serviços ou para novos conceitos. Bem, eu adorava fazer isso, então confesso que sinto um bocado de falta de fazer esse exercício, mas acho que se me pusesse a fazê-lo nesta altura seria assustador. Assustador e um jogo de um jogo de probabilidades e de que eu acho que o meu lado tão rigoroso não é, do Excel e de só dizer aquilo que aquilo que tenho certeza, pronto, ia morrer, não é? De vergonha e de embaraço e de medo de nada daquilo fazer sentido. Portanto, deixei-me de previsões, deixei-me de trend forecasting, até voltar a ganhar confiança neste mundo e na humanidade, mas senti curiosidade de ver o que é que os profissionais disto continuam a fazer e prever, e então pronto, é isso, com alguma curiosidade e com algum ceticismo também, não é? Mas é não é? Gostei de voltar a contactar e de explorar o que é que andavam a prever para este ano. E curiosamente encontrei muito mais de tendências daquelas que tu podes dizer, não é? Que no curto prazo tens a certeza que elas vão acontecer porque já começaram, não é? Portanto já são muito evidentes e
muito pouco de mega tendências, não é? De movimentos socioculturais, porque eu acho que aí, se calhar, aquele receio que eu sinto é mais generalizado. É curioso isso que estás a dizer sobre o exercício das tendências, até porque foi exatamente o que eu senti ao ler aquele artigo que tu enviaste como base e que vamos pôr nas show notes, em que um profissional faz um apanhado das tendências e objetivamente eu olhei para aquilo e pensei, então mas isto Nada de é novo. tendência para ou já estamos a fazer um resumo do que Sim. aconteceu em 2023? Pergunto-me, porque falava em coisas tipo inteligência artificial, acho que ele não foi à Web Summit. Também falava Digo, de sustentabilidade. Não é? Completamente também novo. não deve, não sei, é novo. Fala, acho que falou lá da flexibilidade no trabalho. Eu acho que ele não falou na flexibilidade, falou em remote work. E eu pensei, acho que não é remote work que é a tendência, é a flexibilidade é que é a tendência. Porque Sim, o que as é o pessoas híbrido. querem é flexibilidade, flexibilidade para poder ir ao escritório quando querem e poderem ficar a trabalhar de casa ou de outro sítio quando querem. Portanto, eu acho que o senhor, bom, ou vivemos em universos paralelos em que ele ainda está ali em 2021, talvez, e mesmo assim não sei, porque a história do remote work começou quer dizer, já existia, mas começou em força com a pandemia, portanto o senhor se calhar ainda está em 2020. E, ou é isso, ou então, não sei, eu venho do futuro, se calhar é isso. Não, mas é transversal, ou seja, os pontos que, bem, as tendências que vêm identificadas no artigo são tendências que são transversais, ou seja, tu vês nos vários meios, nos vários fóruns, como quase o resumo, não é, do que esperar ou do que esperar em 2024, mas tendo em conta isso, eu acho que é muito mais cauteloso e muito mais de. Já tinhas visto as cartas, não é? Ou seja, não estás a virar as cartas pela primeira vez e a ser surpreendido, estás a pegar nas cartas com maior probabilidade de saírem durante o jogo. E, É portanto, essa a sensação, sim. não surpreendente, acho que um dos pontos que eu retiraria como a ganhar força, e isto também porque depois focamos um bocadinho mais no lado do empreendedorismo e isso, mas eu acho que um dos pontos a ganhar força é este lado do empreendedorismo associado ou mais focado no que é o impacto social, ok? E é uma das tendências que eu acho que, não sendo nova, parece estar a ganhar força e eu acho que se calhar pegava mais por aí também nestes pontos que ele refere e o efeito que isso acaba por ter, porque eu acho que tu tens duas forças a acontecerem em paralelo. Obviamente que tens a parte de sustentabilidade com muita força, ganhar muita força, mas é na verdade uma mega tendência que já vem, pelo menos nos últimos 15 anos, pelo menos com força, não é? A aparecer em quase a aparecer recorrentemente em todas as previsões, em todos os relatórios de tendências e de mega tendências, mas tens o abrir do âmbito, não é? Tu tens aqui um âmbito muito mais alargado do que é a sustentabilidade, não é? Eu acho que deixa de ser só o impacto ambiental, mas vai para todas as dimensões que possam ser consideradas de impacto dos negócios, de impacto das empresas, ok? E é uma sustentabilidade, obviamente, ao nível ambiental, mas é também ao nível das pessoas, não é? Dos colaboradores, ao nível das comunidades onde as empresas se inserem e tem um impacto que eu acho que está a tornar-se cada vez maior
e idealmente, não é, tornar-se-ia uma bola de neve, que é as empresas a tornarem-se mais exigentes também com a sua cadeia de valor, não é? Com o seu supply chain. E isso é uma das forças que eu acho que está em movimento. A outra é, efetivamente, negócios que têm já de base uma vertente de impacto social. Deixa de ser simplesmente um campo tão dominado pelo que é ONGs, para passares a ter uma maior ênfase, uma maior predominância de negócios que são criados com isto na sua essência já, não é? Com isto no seu modelo de negócio, que eu acho que é interessante. Eu, por exemplo, estou a fazer um projeto de certificação de B Corp para terminar a formação que fiz. E e aquilo está dividido em dois tipos de pontos que tu consegues obter, ok? Um tem a ver com operações, ok? Com a tua forma de operar, aquilo que tu consegues implementar, o impacto que tu tens ao nível dos teus colaboradores, ao nível da tua supply chain, ao nível da comunidade e tudo mais, mas que está ligado à operação da empresa. E depois tens uma série de pontos que normalmente são mais difíceis de obter, porque são o modelo de negócio. Ou seja, o modelo de negócio é criado, é um modelo de impacto. Pode ser de impacto social, pode ser de impacto ambiental, pode ser de impacto em termos de comunidades que não são servidas. E esses normalmente, ou tradicionalmente, são os mais difíceis de obter, porque as empresas têm, não é, como objetivo principal lucro, e depois vão fazendo ajustes, não é, para integrar tudo isto que é a sustentabilidade e o impacto que tem. Mas tu tens, eu tenho sentido mais isso de esta parte do modelo de negócio, de impacto, ou seja, o que a empresa faz para obter lucro é algo que tem um impacto ao nível social, ambiental, o que quer que seja. E isso tem vindo a crescer. E eu acho que essa é uma das tendências que eu gostava, não é? Que efetivamente se concretizasse e que ganhasse então essa força. Eu noto isso também. O que eu não tenho a certeza se noto, ou que se calhar não noto, é que exista uma atenção ao design e ao design thinking. Ou seja, a sensação que eu tenho é que os projetos em que se aplicam os princípios de design thinking ainda são a exceção. Gosto muito de ver essa tendência, aquilo que tu dizias de o que a empresa faz para ganhar dinheiro é uma coisa, é algo com impacto positivo na comunidade e nos consumidores. Isso acho ótimo. O que eu sinto é que ainda falta aí servir melhor os consumidores de uma maneira mais empática. Okay. Mesmo nesses projetos mais avançados, nesse sentido, sinto que ainda falta um bocadinho isso, ou falta um bocadão isso. Pelo menos a percepção que eu tenho é que a ideia gira e tal, mas depois muitas vezes na execução esquece um bocadinho quem vai usar. É uma sensação que eu tenho. Se calhar não tenho dados concretos para apresentar, mas eu sinto muitas vezes isto. Acho que há sempre assim, mesmo nos projetos mais bem intencionados, há sempre falhas na comunicação, ou porque não comunicam de forma clara o que é que estão a fazer. Ou seja, a pessoa ainda não consegue, ou eu sinto que ainda não consigo dizer ok, portanto isto é uma situação win-win. Para mim, às vezes ainda há uma dúvida de eu não percebo muito bem qual é a vantagem que isto traz. Okay. Não tenho dúvidas que são bem intencionados, mas ainda não tenho a certeza de qual é a vantagem que isto traz. Essa poderia ser uma boa tendência para 2024, melhorar o design thinking.
porque é uma maneira de pensar, seja qual for o teu produto ou o teu serviço, em que tu te pões na pele da pessoa que vai usar a coisa. Sim. E isso pode ter imensas implicações, às vezes até muda completamente aquilo que tu pensavas que era a solução. E sobretudo, eu acho que nós continuamos a viver muito dentro das nossas próprias bolhas, sejam elas quais forem. Apesar de estarmos tão conectados, tão interconectados, apesar de termos tantos livros sobre outras realidades, acho que ainda estamos muito, muito, muito distantes uns dos outros, na verdade. Ainda é muito difícil para nós sairmos da nossa realidade e entendermos o que é que acontece com a pessoa do lado. E às vezes são coisas simples do género, uma coisa que eu observo agora com a minha idade, que é de repente começamos a deixar de conseguir ver bem aquelas letrinhas. Sim. E isto é um fenómeno que me ataca a mim de determinado grau e ataca a pessoa do lado de outro grau. E é uma coisa tão simples e com a qual ainda é tão difícil empatizar. Portanto, imagina outras barreiras maiores, ou culturais, ou económicas, que significam, por exemplo, nós ainda há pouco falávamos do fenómeno que observávamos nas nossas cidades, tu no Porto, eu em Lisboa, que é a quantidade de pessoas a viver em tendas. E por muito que nós observemos e vejamos, eu acho que é impossível imaginar o que é viver numa tenda. O que é, e pronto, portanto, dei aqui dois exemplos completamente diferentes, mas que ilustram bem a nossa dificuldade em empatizar com a situação da pessoa ao nosso lado. Sabes que eu acho que essa sempre foi uma das maiores dificuldades quando eu quando comecei a trabalhar, e uma das frases que eu mais gosto em termos daquilo que eu faço é a que o A.G. Lafley dizia na Procter, na altura em que eu estava: Consumer is boss, ok? The consumer is boss. E o que é que isto significava? Não era simplesmente um chavão americano. Aquilo tinha efetivamente implicações na forma, em tudo o que tu pensavas, em tudo o que tu criavas e naquilo que cada marca tinha como proposta de valor. Tu, em qualquer marca, em qualquer produto, em qualquer serviço, em qualquer proposta de valor, que depois se refletia na forma como escolhias a identidade da marca, como escolhias o tom de voz da marca, como escolhias os tópicos de que a marca fala e, não é? Toda a personalidade da marca, começava por quem é que é o teu target, quem é que é o teu consumidor. Mas era um exercício arrojado, era um exercício muito exigente e muito rigoroso. Porquê? Porque tu tinhas 3 níveis de target. Tu tens, obviamente, para que aquela iniciativa, que aquele projeto, aquela marca faça sentido, tu tens de ter um target suficiente, que é o teu target estratégico. Ou seja, há potencialmente toda esta população que vai ser servida ou que pode ser atraída por aquele produto, por aquele serviço, por aquela marca, ok? Mas depois tu começas a descer, ou antes começas a funilar e passas para o que na altura chamávamos os prime prospects, ok? Dentro da população em geral, quais são os grupos de população que tu consegues identificar, consegues agregar com motivações iguais ou semelhantes, com necessidades semelhantes, com perfis semelhantes, ok? Que depois reajam de uma forma mais emotiva, mais emocional, com aquele benefício que tu lhes trazes, não é? E pode ser um benefício meramente funcional, pode ser um benefício emocional, mas tem de ser, não é, dirigido àquele grupo. E depois fazias um terceiro nível,
que esse sim era o teu design target, ok? Que era quem é esta pessoa que representa o meu target, quem é aquele consumidor individual que eu vou servir, que eu tenho de conhecer, que tenho de saber a que horas é que se levanta, o que é que faz de manhã, se anda de carro, de transportes públicos, se tem filhos, se não tem filhos, se... Então havia esses 3 níveis e as iniciativas eram desenhadas de acordo com esse design target, ok? Depois eram validadas de acordo com Prime Prospect e com o Strategic Target, com o target estratégico, para assegurar que pá, tipo, não estavas efetivamente a trabalhar para um nicho tão pequeno que não te justificava todo o investimento naquela iniciativa. Mas era isso, tu tens uma pessoa em mente, mas se fazeres isso é um exercício super difícil, é custoso, é um investimento e efetivamente tu tens de entrar na mente daquelas pessoas, não é? Daquela pessoa. E depois eu comecei a ver uma tendência que é a construção de personas, não é? Tipo, que toda a gente agora recorre para trabalhar os seus modelos de negócio e tudo mais. E eu acho que esse é um exercício altamente artificial, porque é wishful thinking. Tu crias personas como achas que te vai dar jeito, porque tu imaginas pessoas. Elas não são necessariamente reais. Eu acho que elas são muito construção, ou seja, para tu as fazeres efetivamente bem, não é? Tu tens novamente de entrar no dia a dia, na mente, nos sentimentos de pessoas em específico. Eu acho que às vezes, não é? Quem está a fazer este exercício, se calhar faz Pá, gostava mesmo que esta pessoa fosse assim, não é? Tipo, olha, consigo imaginar o consumidor que eu gostava mesmo que consumisse. E depois, não é? Vais lidando com a realidade à medida que vais chegando ao mercado, não é? Que vais entrando no mercado e vais vendo as reações e vais tendo de ajustar. E enquanto que numa startup não é? Tu podes ir fazendo isso porque faz parte, não é? Faz parte do teu modelo, tu vais tentando acertar o teu modelo. E é curioso, numa das startups que eu acompanho, não é? Começou a pensar que era um tipo de consumidor que estaria interessado, e à medida que tu vais entrando no mercado e vais fazendo proof of concept, tu vais perceber que efetivamente quem realmente gosta de ti, não é? E tipo, quem se mantém, pá, é um perfil completamente diferente, não é? E se calhar o packaging que tu fizeste inicialmente e a identidade que tinhas inicialmente, que, olha, tipo, não é? Efetivamente agora vais ter de adaptar porque este realmente é o teu consumidor alvo. E, portanto, eu acho que o que dizes faz sentido, não é? Há, obviamente, uma tentação de fazermos os projetos e as marcas e os negócios o mais abrangentes possível, porque, não é? Tu queres escalar rapidamente, não é? E tu queres maximizar o teu lucro, queres ter também, eu acho que uma dificuldade tremenda, e isso é uma das coisas que, por acaso, aparece como tendência, esta parte da diversidade, da inclusão, não é? Da igualdade, mas que depois eu acho que transforma também as marcas, os negócios, os produtos em demasiado genéricos, porque tu tens de tentar agradar a toda a gente, ou sentes essa necessidade de eu não posso dizer isto, ou eu não posso fazer isto, eu não posso esticar ali porque vão-me cair em cima, porque vão dizer que eu sou, não é? Que tipo, que estou aqui a insultar alguém, ou que estou a ter uma atitude reprovável, ou quer que seja. Ou seja, eu acho que depois também há essa limitação, e não sei se a tendência, quer com esse cuidado que as marcas têm de ter com aquilo que dizem, porque são escrutinadas todos os segundos do dia, quer também com o recurso pouco estratégico a ferramentas, por exemplo, de inteligência artificial, tu começas não é, a ter uma harmonização que é uma normalização, não é? E indiferenciação. E eu acho que esse é um caminho que está a acontecer alvo. E, portanto, eu acho que o que dizes faz sentido, não é? Há, obviamente, uma tentação de fazermos os projetos e as marcas e os negócios o mais abrangentes possível, porque, não é? Tu queres escalar rapidamente, não é? E tu queres
queres maximizar o teu lucro, queres ter também, eu acho que uma dificuldade tremenda, isso é uma das coisas que por acaso aparece como tendência, esta parte da diversidade, da inclusão, não é, da igualdade, mas que depois eu acho que transforma também as marcas, os negócios, os produtos em demasiado genéricos, porque tu tens de tentar agradar a toda a gente, ou sentes essa necessidade de eu não posso dizer isto, ou eu não posso fazer isto, eu não posso esticar ali porque vão-me cair em cima, porque vão dizer que eu sou, não é? Que tipo, que estou aqui a insultar alguém, ou que estou a ter uma atitude reprovável, ou quer que seja. Ou seja, eu acho que depois também há essa limitação, e não sei se a tendência, quer com esse cuidado que as marcas têm de ter com aquilo que dizem, porque são escrutinadas, não é? Todos os segundos do dia, quer também com o recurso pouco estratégico a ferramentas, por exemplo, de inteligência artificial, tu começas a ter uma harmonização que é uma normalização e indiferenciação. E eu acho que esse é um caminho que está a acontecer, porque depois tens uma série de estímulos, de incentivos, de pressão para falar sobre tudo. Se não falas enquanto marca, se não estás nas redes sociais a dizer qual é a tua posição sobre o assunto Y, X, dizer não és neutro, não é? És insensível, não queres saber, tipo, só estás preocupado com o teu umbigo. E, portanto, há aqui uma série de pressões e há uma série de fatores que eu acho que estão a tornar as marcas mais cuidadosas, mais genéricas, mais a tentarem tornar-se algo que toda a gente gosta, e isso é um caminho que, na minha opinião, é roads for in success. Tocaste aí num ponto que foi a inteligência artificial e as ferramentas. Eu acho que essa é uma tendência que eu reparo, é que as tendências já estão, portanto, as ferramentas que usam inteligência artificial já são muito para além daquela mothership que era o ChatGPT e o DALL-E. E agora vemos ferramentas que são realmente úteis, em que a inteligência artificial é aplicada de uma forma realmente e tangivelmente útil, nomeadamente, e por exemplo falo por mim, um serviço que eu uso que faz muitas coisas, uma delas é a legendagem. E lembras-te que houve uma altura que nós fizemos os testemunhos do confinamento para pôr nas redes sociais e eu batia as legendas todas à mão. Sim, e o Wave também me obrigava, principalmente porque eram em português. E não entendia, não é? E agora isso já mudou, portanto o curso que eu estive a gravar para a Vibrant Health Academy, as legendas já foram automáticas, ou seja, carregas o vídeo, dizes qual é a língua original e ele põe-te as legendas, acerta-te logo com os movimentos, portanto quando o som aparece, e isso não quer dizer que tu não tenhas que ir rever a seguir e eventualmente acertar os tempos, mas aquilo parece bastante bem feito. O que a mim não faz, o serviço ainda não faz tão bem, é cortar a legenda onde faz sentido. E corta a legenda de acordo com, por exemplo, o número de caracteres. Mas é um avanço imenso, porque ir rever as legendas é completamente diferente de estar a bater as legendas. E, portanto, eu acho que essa é uma tendência que me parece super interessante, sobretudo para os empreendedores, para as pequenas e sobretudo para os micro e pequenas empresas. Acho que é uma tendência super interessante e estão a aparecer serviços novos todas as semanas. Acho essa uma tendência mesmo interessante e útil para quem tem o seu próprio negócio, seja de produtos ou de serviços. E estou curiosa para ver onde é que isto nos vai levar, porque aqui é que a inteligência artificial entra como devia entrar, que é deixar o humano fazer a parte da criatividade, de criar o conteúdo, pensar o que é que vai lá pôr e ajudar nas tarefas que são mais demoradas, mais... de menor valor acrescentado, que são, não é? Efetivamente são repetitivas ou rotineiras ou que não é,
na verdade, podem ser um bocado de perda de tempo para aquilo onde tu podes estar a dedicar a tua criatividade e a tua capacidade, não é? Olha que eu ando fascinada São com as tarefas que são um pincel. Exatamente. Sabes que eu ando fascinada com uma ferramenta que comecei a usar num dos projetos do departamento de marketing, que uma das agências usava como ferramenta de gestão de projeto, que é ClickUp. E eu estava num mundo mais de gira e dessas coisas, e o gira leva-me à loucura. Confesso, o gira, pronto, faz-me girar, no mau sentido. Em espiral, daquelas. Faz-te girar com J, o que é o mau sentido. Exato. Em todos os sentidos é o mau sentido. E comecei a experimentar o ClickUp. Pá, e é espetacular. Pá, tipo, ando fascinada. Eu demorei tipo pai meia hora, né, a navegar aquilo. Tem inteligência artificial integrada. E qual é que é, quais são as funcionalidades que tem? Tu tens, não é? Eu tenho lá vários projetos, ou subprojetos, e tem, obviamente, uma visão, tem um gráfico Gantt, adoro, não é? Tipo, consigo ver aquilo bonitinho, como é que vai ficar. Mas à medida que tu vais criando as tarefas do teu projeto, vai-te sugerindo tarefas e subtarefas. Portanto, tu podes clicar lá e ele sugere, adiciona esta, esta, esta e esta. Pá, e são coisas que tu vais ter de pensar, não é? Porque estás a pensar em criar uma marca ou a criar um produto e há uma série de passos que são universais, não é? E que, tipo, em vez de estás a escrevê-los todos, ele já te assumiu e tu escolhes quais são aqueles que tu queres adicionar como tarefa ou como subtarefa ou o que quer que seja, não é? E as interligações, é esse ponto exatamente, é ao serviço da nossa organização e do nosso dia a dia, facilitando o nosso trabalho com uma série de ferramentas que simplificam, não é? Que retiram tudo aquilo que não é valor acrescentado. E esse e esse credo. E esse ClickUp funciona em todas as áreas ou é especificamente para marketing? Não, 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 não. É uma ferramenta de gestão de projeto e, portanto, imagina, tu tens um projeto teu em que tens de criar uma identidade visual para uma marca. Fazes o projeto, fazes uma descrição do projeto. Ele faz-te uma descrição do projeto se tu quiseres, ok? Não é? Faz-te uma sugestão de qual é que é, com o nome que tu deres, com um ou dois pontos, ele faz-te logo uma sugestão de descrição que tu podes ajustar e a partir daí começa a fazer-te a sugestão das tarefas. Mas podes usar isso, imagina, estás a fazer uma receita de tricô. Aplicas, ou seja, eu uso quer para projetos de trabalho, quer para coisas mais pessoais. Imagina, tenho de estruturar, agora tenho de assegurar que tenho os álbuns de família em ordem. São 300 mil anos para recuperar. Mas posso pôr esse tipo de coisas lá e, portanto, não é específico de marketing. Eu acho que a mim veio-me através, não é? Fiquei a conhecer através de uma agência de comunicação. Estou a usar estou a usar em marketing, com equipas de marketing, mas acho que é transversal, é transversal, ou seja, tu podes usá-lo como uma ferramenta de gestão de projeto, independentemente do projeto que tu tenhas, e com, com pequenos prompts, não é? Com indicações breves, tu consegues ter aquilo a fazer-te as sugestões todas e ajudar-te a organizar. E tem versão free, que é a que eu estou a usar. Parece-me super interessante como ferramenta. Nós também estivemos a pesquisar algumas no âmbito do podcast. Eu encontrei aqui uma, cujo nome obviamente agora não me lembro, que também fazia assim uma série de coisas e nomeadamente faz para inglês, acho que para português de Portugal ainda não funciona, mas já funciona para português de Brasil, uma coisa que a mim me parece absolutamente mágica, que é retirar as bengalas linguísticas. Portanto, tipo o que é que faz? esses. Ou os meus portantos, sim.
e então o que faz é que transcreve-te o texto todo e, como se fosse um documento no Word, sublinha-te logo as palavras que são bengala linguística, que são usadas tipo bengala linguística, e tu vais lá e eliminas e ele elimina-te no som. Uau, ok. Parece-me absolutamente brilhante. Agora, é necessário ver como é que funciona, porque às vezes, quando nós tiramos bengalas e estão muito encadeadas no meio de uma frase, a frase depois tem a bengala, perde um bocadinho aquela ligação, A cadência, não é? aquela conecta, assim, a cadência. Enquanto que há uns que são fáceis de tirar, há outros que não. Depois, de repente, como é que vais colar aqueles dois segmentos sem aquela passagem ali? Mas eu fiquei entusiasmada com essa possibilidade, se bem que ainda não existe para português de Portugal. Eu acho que o futuro vai ser muito interessante, porque a tendência vai ser crescer, não é? Apesar do nosso português em Portugal não ser o português mais falado no mundo, apesar de tudo, é uma das línguas mais faladas, portanto eu acho que vai aparecer em algum momento. Em todo o caso, esta tendência, e para mim esta sim é uma tendência de 2024, é ver de que forma é que a inteligência artificial é aplicada a ferramentas concretas que vão ajudar as empresas, as grandes sim, mas também as pequenas a poderem, não digo competir com as grandes, porque não vão competir com as grandes, mas por exemplo no palco das redes sociais se calhar conseguem ficar com um bocadinho com a sua atividade um bocadinho mais simplificada, porque perdem menos tempo a fazer estes trabalhos, os trabalhos que resumidamente chamamos de pincel. Sim. Esta é uma tendência que me apaixona e, há que dizer, o senhor do artigo não referiu. Não, não, ele referiu muito por alto, não é? Porque falou simplesmente de inovação ao nível tecnológico e agrupou tudo o que era inteligência artificial, com blockchain, com Internet of Things, e isso, ou seja, deixou pela rama, não é? Para poder falar de inclusão, que é uma tendência de 2020 ou 2016, talvez, não sei, e para poder falar de sustentabilidade, que a Greta Thunberg já anda a faltar às aulas há anos e anos e anos, e o homem só agora é que caiu a ficha, passou pela rama. Estamos todos preocupados com o curso dela, com a formação académica. Não, mas eu até achei curioso no artigo, porque ele quis varrer tanta coisa que acabou por pecar exatamente nisso, quis varrer tudo e então acho que não acertou nada. A única coisa que ele disse assim não deu novidade nenhuma. E pronto, agora nós mandamos-lhe este episódio, caro não sei quê. Enfim, eu espero que a Greta não tenha dificuldades académicas, mas sem dúvida que ela já perde aulas há muito tempo. O homem é que não sei, não abriu o Twitter. O X. X. Sim, mas olha o X, será também uma das tendências, não é? Será que o X sobrevive 2024? Está numa Eu tendência diria, decrescente, não é? Está numa tendência de declínio, portanto. eu acho que o X se transformou num tubo de ensaio. O que acontecer com o X, sim, eu acho que o X se tornou. Antigamente o Twitter não era o Twitter, era o Twitter, mas eram as pessoas que estavam dentro do Twitter. E acho que agora o X se tornou muito. Qual é o resultado das ideias do Elon Musk? A sensação que eu tenho é que o X se transformou num tubo de ensaio e aquilo que acontecer com o X é o que vai acontecer com, enfim, outros projetos liderados por este tipo de liderança meio histérica, meio. O X passou a ser muito Elon Musk, enquanto que o Twitter não era propriamente os seus líderes. O Jack Era Dorsey, exatamente. Tanto que eu até tenho dificuldade em lembrar-me do nome. E eu acho que o futuro do X está muito ligado ao futuro do Elon Musk e o futuro do Twitter não estava ligado assim ao futuro de uma pessoa.
E agora resta saber o que é que vai acontecer, mas é o Elon Musk ter mais umas 2 ou 3 ideias histéricas e é bem capaz de ter as empresas todas a marcarem uma posição e a retirarem as grandes contas de lá e depois de repente, eu acho que o X já virou um bocadinho o tipo de público que tem, porque se calhar antigamente tinha um público mais liberal nos costumes, diria eu, e agora provavelmente Mais radical. já, sim, mais radical, eu ia dizer histérico, mas histérico tem imensas conotações negativas, não é? Mas mais, que fala mais alto, que grita mais. Enfim, Mas vamos isso ver. é um ponto, eu acho que esse desviamos um bocadinho do tema, mas não de todo, porque nós temos essa ascensão novamente e esse colar de figuras, não é? Personagens que, que se confundem com os seus negócios, não é? Com os seus produtos. Eu não sei se conseguimos, não é, encontrar aqui algum padrão, mas tu tens o Twitter X com o Elon Musk, tens o Facebook Meta com o Zuckerberg, tinhas a Apple com o Steve Jobs, tens uma série de personagens, não é? Uma série de CEOs que se vão apropriando destas plataformas, não é? E se calhar mais esta tendência ao nível do que é a comunicação, do que é o chegar às massas, ou produtos e serviços que sejam tão, não é, tão massificados em termos de adoção ou de aspiração, que dão espaço, não é, para estas figuras se confundirem com o que é a empresa, não é? A empresa ou a marca acabam por ser uma extensão destas pessoas e tu tens, obviamente, exemplos em que isso é relativamente inofensivo, mas tens outras em que aumenta ou fomenta este extremismo, este radicalismo, Eu achei curioso quando houve aquela confusão toda da OpenAI e do... só me lembro do primeiro nome do Sam Altman, acho eu, da OpenAI. Tu tens um board dentro da OpenAI e a empresa dividiu-se em duas. A OpenAI surgiu inicialmente como sendo open source, como sendo motivada para a democratização do acesso à inteligência artificial e ao desenvolvimento da inteligência artificial e, portanto, for the sake of humankind, não é? Portanto, um lado muito altruísta, pró-desenvolvimento sustentado e democrático, o que quer que seja, e houve ali a certa altura uma partição, não é? Uma divisão com o ramo do negócio, não é? De retirar lucro daquilo que estava a ser desenvolvido a ganhar força, não é? E toda aquela cisão foi também entre essas duas partes da OpenAI, não é? Então tu tens isso, não é? Esse conflito, ou que se torna cada vez mais patente, e não sei até que ponto é que tens isso a levar a mais extremismos ou a mais desigualdade e tens menos força do que são aqueles mecanismos que vais criando, quer de ética, quer de regulação, quer de salvaguarda do bem geral. E é isso, tens. Não sei qual dos lados é que vai ganhar, sabes? Para já aparece muito o lado do lucro, mas essa tendência de separação também dos dois caminhos ou dos dois, né? O lucro por um lado, o bem geral por outro, que vês na essência, que falávamos no início, que vês na essência de negócios que vão surgindo com um modelo de negócio que é vocacionado para um impacto social e que está
em tendência crescente, mas depois quando ganham este dinamismo ou quando têm uma figura por detrás que assume, não é? Que se assume como o visionário ou como se depois não há esse lado de como é que se diz em português? De subir a importância à cabeça, não é? E de se deixar levar pelo ego, não é? Não sei. O que tu estavas a falar entre o bem, não sei o quê, portanto a ideia inicial do OpenAI ser o bem, nananã, o bem comum, nananã, nananã, e depois de repente percebem que têm que arranjar um modelo de negócio que dê dinheiro. Isso parece a quase todos os jovens quando na adolescência começam a ler os livros, não é? Começam assim a estudar um bocadinho, a aprender alguma história política e ouvem falar de Karl Marx e ouvem falar de uma série de pensadores que falam no bem comum, não sei o quê, nananã, e depois saem do curso e de repente têm que pagar a renda e percebem que têm que encontrar uma forma de conciliar as suas ideias com ganhar dinheiro suficiente para pagar a renda e portanto achei engraçado, acho que são as dores de crescimento de todos nós e é Estás engraçado a que as dizer que eu ainda empresas estou também. na adolescência e ainda não consegui gerir esta questão. Eli, jamais diria uma coisa dessas. Eu às vezes Não, sinto, mas às vezes sinto. Mas, sim. sabes que no outro dia rimos muito porque no domingo passado estive com uma série de amigos a fazer uma caminhada e então uma contava-me com muita graça. Dizia-me, eu tenho um amigo que me diz, cada vez que eu lhe digo que não sei muito bem quando é que vou receber a próxima transferência, quando é que vou arranjar o próximo cliente, ele olha para mim e diz, foste para artes? E, e nós rimos muito com isso, porque de facto, digamos que não é aquela carreira financeiramente mais estável. E talvez seja até difícil encontrar um modelo de negócio dentro do mundo artístico que consiga satisfazer as tuas ambições de serviço à comunidade, serviço à tua própria criatividade e também pagar a renda, etc, etc. Nós temos Mas confesso aqui, espero que nenhum dos meus filhos ouça este episódio em específico, mas nós temos um sistema de apostas em casa, que é para qual dos 4 é que vai ficar a viver connosco para sempre, porque vai ser artista, ok? Sem querer retirar o que quer que seja de mérito e de valor à área, mas acabamos por ter também esse preconceito, não é? Ou isso já é enraizado de pronto, não é? Um dos 4 vai ficar para sempre a viver às nossas custas. Mas sabes que este é um preconceito, eu própria fui para artes, é um preconceito que é muito fomentado pelo status quo, ou seja, a sociedade valoriza muito pouco a arte, as artes em geral e as indústrias criativas. Muitas vezes eu ouvi coisas do género, então, mas o meu filho tem um computador e até tem jeito, porque é que eu hei de contratar um designer? Acho que, em geral, ainda não é muito claro o papel das indústrias criativas para a sociedade. Porque se tu fores, por exemplo, para um país como a Alemanha, que obviamente tem outros recursos que nós não temos cá em Portugal, os artistas são ultra apoiados e reconhecidos. Sim. E há Eu todo um continuo. movimento à volta disso, ou seja, as indústrias criativas, que eu erradamente achei que iriam ser a força motriz do desenvolvimento das cidades em Portugal, ok? É uma força motriz de desenvolvimento, ou foi numa série de cidades europeias, em que tu vias desde reabilitação urbana a reabilitação económica, a crescimento económico, que tinha na gênese estas indústrias criativas, que eu achei que se iria replicar cá, e depois acabamos por ter o efeito do turismo, não é? A abafar e a retirar-lhe esse Aqui espaço. tu tiveste algumas tentativas tímidas de fazer isso. Por exemplo, ali, por exemplo, no Lumiar, o Lumiar é uma freguesia que tem muitos murais
e foram contratados uma série de artistas para fazer murais em vários pontos da freguesia. Ali mais para a zona oriental, que eram ali entre os Olivais, Moscavide e a E a zona zona do baixa. Beato também foi muito com isso, não Exato. foi? Sim, mas depois o Beato, por exemplo, é um desses exemplos, é que depois chega a pressão do turismo e de e de agradar ao estrangeiro com muito dinheiro e esmaga tudo. Sim. Mas eu lembro-me, ainda voltando a como a Alemanha apoia os seus artistas, lembro-me quando estive a fazer uma residência de bordado, eu era a formadora de bordado, e tinha uma das formandas que era uma artista alemã, pertencia a um coletivo, o coletivo é que pedia os financiamentos, portanto ela não andava à procura de trabalho, pertencia àquele coletivo, e o coletivo em si mobilizava-se para pedir financiamento, procurar projetos, e era o coletivo que era contratado para fazer coisas, e eles fizeram projetos tão incríveis como, por exemplo, um lençol para tapar as pessoas que morriam no hospital. Um lençol digno. Sim. Coisas assim, projetos que eu fiquei arrepiada a ver aquilo, a pensar, meu Deus, que coisa, que intervenção absolutamente crítica, num momento crítico, e que aqui provavelmente vai sempre ser visto como uma coisa supérflua. Nós não temos dinheiro para os medicamentos para as pessoas e vamos investir num lençol digno. Sim. E portanto há sempre aqui esta questão que eu gostaria muito de ver como tendência de 2024, mas não sei se lá chegaremos, que é este investimento em arte pública, investimento nos artistas e o reconhecimento, a comunicação de forma mais clara qual é o papel das indústrias criativas para a sociedade. Não são um nice to have, são uma coisa fundamental para a sociedade. Sim. E adorava ver isso como tendência para 2024, mas não vejo. Okay. Sabes que eu acho, talvez há 2, 3 anos, estava a fazer um projeto de um equipamento municipal, ok? Em que tinha na gênese, ou seja, o conceito que eu estava a trabalhar, tinha exatamente na sua essência o papel daquele equipamento, ok? Equipamento, estamos a falar de um espaço, de uma infraestrutura e com uma série de serviços associados, que está a ser considerado ou que está a ser trabalhado numa área mais pobre da cidade, ok? Mais industrial, menos e mais afastada, ok? Não em termos de distância, mas em termos culturais até, e em termos de alguma incidência de pobreza. E nessa altura achei que poderia fazer sentido trazer aquilo que a Europa está a tentar fomentar, que é o New European Bauhaus, para esse equipamento, porque o conceito volta a trazer isso, o que tu estavas a explicar de teres as indústrias criativas como forma de fazer as cidades mais inclusivas, mais viradas para quem lá vive, para quem usufrui da cidade, não é? Tipo, obviamente que considerando quem está de passagem, mas com maior incidência em assegurar a qualidade de vida de quem vive na cidade e uma maior integração, ou seja, de abrir ali espaço para que as próprias pessoas que frequentam, que no dia-a-dia, não é, vivem ali ou se cruzam ou vão trabalhar ali, acabem por trazer também ou poder dar a sua perspectiva e o seu contributo para projetos que tenham impacto na cidade. E, portanto, eu acho que em termos de Europa há essa visão, ou há esse... e há esse movimento a ser trabalhado, mas nós claramente cá não o temos aproveitado, não lhe estamos a dar o devido destaque. E tendo em conta que o crescimento das cidades e o papel das cidades continua a ser tão preponderante, não é? Não está em declínio, não é? Apesar de termos vindo a sentir um pouco o sair das cidades, ou a necessidade de sairmos das cidades
para recuperarmos fôlego também, ou de encontrarmos um estilo de vida mais tranquilo. As cidades não deixam de ser polos de atração e de crescimento e de consumo de recursos e tudo mais, mas eu acho que claramente a tendência, pelo menos cá, é de declínio da qualidade de vida, quando poderia ser ao contrário se tu aplicasses estes princípios, não é? As cidades são fundamentais no combate às alterações climáticas. E é incrível a diferença que faz, porque se a nível nacional é difícil haver uma coesão suficiente para notares uma mudança importante, a nível municipal é uma coisa fácil de implementar. É uma coisa relativamente fácil de implementar, ou seja, num mandato de 4 anos, tu consegues implementar uma coisa destas, havendo vontade política e não querendo destruir tudo o que o teu antecessor fez. Lá está, as cidades são um tubo de ensaio, um bocadinho, voltando à imagem do tubo de ensaio do X, as cidades são um tubo de ensaio para isso, precisamente. E há montes de pessoas, as câmaras municipais estão carregadas de técnicos que dominam tudo sobre a cidade para a qual trabalham e que muitas vezes nem sequer são consultados, não são tidos nem achados nas decisões, porque depois vem aquela parte do ego e da política e do salto na carreira, portanto eu agora vou ser presidente da Câmara para depois passar a não sei quê, e o que é uma pena, porque estamos a perder aqui um comboio que está a passar por nós, que é o comboio do combate às alterações climáticas, e que não é só isso, não é só o combate às alterações climáticas, era como tu dizias, as alterações climáticas são só um aspecto da sustentabilidade e eu gostava realmente de ver isso como tendência, mas honestamente não vejo muito mais uma tentativa quase de fachada, aquela história do greenwashing, vejo isso também muito a nível institucional, portanto não só as empresas com objetivos lucrativos e que nós entendemos que têm que ter objetivos lucrativos, mas vejo também muito nas instituições cujo objetivo é a sustentabilidade e não só o lucro. Sim. Enfim, e, portanto, eu gostava de terminar Exato. Esta nossa conversa começou com o que é que vamos esperar em 2024 para o que é que nós gostávamos que acontecesse em 2024, que não é bem mais interessante do que as previsões mais do que certas da chave do Totoloto de o que esperar durante este ano. Exato. Das tendências que observamos para as tendências que realmente gostaríamos, eu acho, e por que não? Certo. Por isso, olhem, se tiverem sugestões, se tiverem tendências que gostassem que concretizassem, que venham a concretizar, partilhem connosco nas várias plataformas da Anitta. A Anitta regressa ao trabalho quando bem apetece e pode, idealmente a cada 2 semanas, mais coisa menos coisa, com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram, em Anita_no_trabalho e ainda em anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anitta. Para consultas mais específicas, a Anitta está disponível para sessões individuais com a sua comunidade em anitanotrabalho.com/consultório. Anitta no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e knitwear designer em airdesignstudio.com e no Instagram como air_Billy, por Helena Soares, marketeer e estratega em departamentodemarketing.net e no Instagram como Alice_in Wonderland e a participação especial de Constança Cabral no Instagram como Constança Cabral. Até breve! Até breve!